Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. O Adão Negro, um dos personagens mais poderosos da DC, que inclusive pode até enfrentar e peitar muito bem o Superman. E aí, depois de tantos anos e tantos filmes da DC, ele finalmente vai ganhar um filme dele. Nós finalmente vamos ver a história de Teth Adam no cinema. E a verdade é que o Adão Negro tem uma das melhores origens da DC, uma origem de pura luta e superação. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar da sua origem completa, os seus poderes, as suas principais histórias aí dentro da DC e que possíveis arcos de histórias vão poder ser usados na adaptação para o cinema. Então, bora lá! E galera, só antes de começar o vídeo, né, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, porque nos ajuda bastante aqui no YouTube. Já coloca aqui nos comentários se você é fã do personagem, o que você está esperando do filme, deixa aqui nos comentários. E bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre o Adão Negro é que ele é um ser humano com milhares de anos e que tem poderes semelhantes então ao do Shazam. Ele vem do Antigo Egito e seu nome verdadeiro é Teth Adam. Foi o primeiro mago Shazam que lhe concedeu os seus poderes. Porém, a sua origem ela foi constantemente sendo mudada ao longo dos anos. Primeiramente, ele era um guerreiro que foi nomeado pelo mago Shazam para proteger a sua terra. Com esses novos poderes, ele ganhou o nome de Mighty Adam. Só que o poder corrompe e logo Teth Adam ficou sem controle e ele mesmo decidiu tomar conta do reino e matou o faraó. O mago Shazam, então arrependido de ter dado os poderes dele para o Adão, decide bani-lo ao expulsá-lo da terra. E é justamente por ele ter escolhido errado, né, nessa primeira vez, que o mago Shazam então depois põe na cabeça, né, que ele tem que encontrar uma pessoa boa para ganhar os poderes de Shazam. Enfim, o Adão Negro fica 5.000 anos até conseguir voltar para a Terra. E quando ele volta, ele está no tempo atual e enfrenta a família Shazam. E só lembrando que na época o Shazam era chamado de Capitão Marvel. O Adão Negro é derrotado ao ser enganado a dizer a palavra Shazam e ele acaba retornando à sua forma de Teth Adam. Só que como ele era um ser humano que tinha ficado então fora da Terra 5.000 anos longe, quando ele retorna para a forma humana, ele acaba virando pó. E aqui vem um detalhe importante. A palavra Shazam do Adão Negro, embora seja a mesma palavra, ela na verdade é composta por outros deuses, que são os deuses egípcios. E cada letra significa um desses deuses. E esse negócio do Adão Negro virar pó quando ele fala a palavra Shazam, começou a virar algo recorrente dentro da DC. Depois de sua morte, ele seria ressuscitado pelo Dr. Sivana. Inclusive, isso é o que nós vemos dele na animação do Superman Shazam, o retorno do Adão Negro, que basicamente adapta essa origem. Contudo, essa era a origem pré-crise das Infinitas Terras dele. Quando aconteceu a crise nas Infinitas Terras, o Shazam entrou para o universo da DC, e com isso, uma nova origem foi contada para o Adão Negro. Nessa nova origem, Teth Adam também ganhou seus poderes pelo mago Shazam, mas ele acabou sendo preso no amuleto de escaravelho. 5.000 anos depois, uma pessoa chamada Tel Adam o acha. Sim, é isso mesmo que você ouviu, Tel Adam. Porque não existe coincidência nas HQs. O Tel Adam pega esse amuleto, mata os pais do Billy Batson e se transforma do Adão Negro. E assim o vilão nessa fase teria duas pessoas no mesmo corpo, o egípcio Teth Adam e o arqueólogo Tel Adam. E é exatamente aqui que entra a Sociedade da Justiça na história do Adão Negro. Veja só, o Teth Adam, embora tivesse obsessão por poder, ainda fazia isso porque ele acredita que poderia melhorar o mundo. E assim, ele prova que Tel Adam é culpado pelos crimes que cometeu. E assim, ele assume totalmente o corpo dele. Nesse momento, Teth Adam, como Adão Negro, passa a ajudar o mundo e até salvar pessoas. Mas claro que ele ainda está atuando como anti-herói, né? Ele fica salvando algumas pessoas, mas ao mesmo tempo está matando outras. Ele eventualmente se junta à Sociedade da Justiça. Claro que nem todo mundo quer ele dentro da equipe, já que entre os feitos do Adão Negro nesse universo estava matar o pirata psíquico de forma brutal, matar outras pessoas que a sociedade não concordava e até sair do grupo. Mas mais pra frente o Adão Negro, né, começa a perceber os erros que ele fez e aí tenta compensar de alguma forma ajudando a sua terra natal, Kahndaq. E fique de olho nessa história porque eu acho que é ela que eles vão se basear muito, né, para fazer a história do filme do Adão Negro. Um dos motivos é que essa história se passa nos dias atuais e possui heróis como Esmaga Átomo ajudando o Adão Negro. Quando o Adão Negro toma controle
controle de Kahndaq, o resto da Sociedade da Justiça fica sabendo do ocorrido e decide tomar providências. Afinal, isso é um absurdo. Temos diversos debates sobre isso ser legal ou não. O próprio Seu Destino se questiona se eles não deveriam deixar o Adão Negro tomando conta do país. Contudo, quando eles chegam lá, o conflito escala rapidamente para o confronto de exército de heróis do Adão Negro contra a Sociedade da Justiça. Porém, aqui tem uma coisa importante, porque apesar dos métodos mais brutais lá do Adão Negro para tomar controle do país, a população tá apoiando ele. E isso meio que acaba sendo determinante para eventualmente os heróis e o Adão Negro chegarem numa trégua. E os heróis decidem deixar o Adão Negro como o novo governante de Kahndaq, desde que ninguém entre no país e não atrapalhe os outros países. Toda essa parte acontece na saga chamada Reino Sombrio, e com certeza é uma das melhores histórias do Adão Negro. Contudo, o nosso querido anti-herói vilão não ficaria parado. Ele eventualmente acaba começando a Terceira Guerra Mundial. Sim, a Terceira Guerra Mundial. Tudo começou porque um de seus companheiros, Sobek, o traiu e acabou matando a sua amada esposa chamada Isis. Antes de morrer nos braços do Adão Negro, ela pediu para vingar a sua morte. E bem, é exatamente isso que o Adão Negro faz. Ele simplesmente decide matar 2 milhões de pessoas num país chamado Bialya. Sim, é aquele mesmo país que apareceu lá no Mulher Maravilha 1984. Enfim, a Terceira Guerra Mundial acontece e só vem desgraça pro Adão Negro. Num derradeiro embate entre o Capitão Marvel e o Adão Negro, o anti-herói acaba perdendo seus poderes mágicos. Mas nesse universo, o Adão Negro ainda consegue recuperar seus poderes e ressuscitar sua amada Isis. Porém, o Mago Shazam volta algum tempo depois e castiga o Adão Negro e a Isis a serem estátuas de Kahndaq, e ironicamente ficarem levemente distantes por toda a eternidade. Contudo, logo na sequência teve lá aquele reboot dos Novos 52 que trouxe novas mudanças pro personagem. Bem, a origem dos Novos 52 foca bastante na escravidão do Teth Adam no Antigo Egito. Então pode apostar que essa parte aí da escravidão, né, do Adão Negro lá em Kahndaq, que é dos Novos 52, vai aparecer no filme porque bate bastante com o que o The Rock já falou, né, sobre o que o filme vai tratar, né, sobre o personagem. Nessa época, Kahndaq era governado pelo invasor chamado Ibak I, e era um governo tirano e fazia muito mal para os kandarianos. Tudo parecia perdido até que surgiu o seu grande herói, o Adão Negro, que conseguiu libertar o seu povo da tirania de Ibak. O Teth Adam ganhou seus poderes porque a sua família foi brutalmente assassinada pelo exército de Ibak. E assim, os deuses concederam poderes para Teth Adam se vingar. E ele consegue fazer isso e libertar o seu povo ao transformar Ibak numa pedra. Eventualmente, o Adão Negro seria aprisionado pelo abuso de poder e só seria libertado pelo Dr. Sivana nos dias atuais. Ele acabaria enfrentando o Shazam, mas novamente seria enganado a falar a palavra Shazam para virar Teth Adam e consequentemente se tornar pó. Assim como aconteceu lá na origem clássica que a gente começou o vídeo falando. Porém, os restos mortais do Teth Adam são levados até Kahndaq e espalhados no meio do deserto como uma forma de ritual de despedida. E assim, um grupo de revolucionários que se autoproclamaram filhos de Adão conseguem encontrar a localização exata de onde foram colocados os restos mortais do Adão Negro. Eles realizam um ritual de magia e encantam o nome de Shazam para ressuscitar o Adão Negro. E isso funciona. O Adão Negro então toma para si mesmo o trono de Kahndaq e se autoproclama protetor do país. Depois desse acontecimento, o Adão Negro teria participação importante na saga Vilania Eterna e em Doomsday Clock. Beleza, mas agora vamos falar um pouquinho dos poderes dele e por que ele pode ser uma ameaça global. Assim como o Shazam, os poderes do Adão Negro são derivados dos deuses, os egípcios no seu caso. Ele tem a resistência de Shu, que permite sobreviver aos mais variados tipos de ataque, a velocidade de Horus, que o vilão pode então se mover a velocidades supersônicas, além de conseguir voar, a força de Adam, que faz o Adão Negro ser um dos seres mais poderosos da Terra. Ele pode dobrar aço e levantar objetos gigantes com facilidade. A sabedoria de Toph, que dá acesso instantâneo a várias áreas de conhecimento, o poder de Atom, que permite fazer viagens interdimensionais e também ajuda a manipular raios e se teletransportar para a Rocha da Eternidade, e a coragem de Mirrus, que dá fator de cura acelerado e coragem para lidar com as mais diversas situações e imortalidade. Pois é, o Adão Negro é lotado de super habilidades que então conferem muitas forças para ele. E assim, a principal fraqueza dele, como a gente já disse, né, em outras vezes, é quando ele tá na forma humana dele. Quando ele volta para essa forma humana, então ele pode acabar virando
pó, e além disso, na sua forma mágica, apenas magia significativa pode afetá-lo, e ele pode acabar sendo revertido para o seu alter ego se acertado com energia suficiente. E falando de fraquezas aí, a Isis, a grande amada, né, do Adão Negro, pode ser considerada uma delas porque nela significa muito para ele, e quando acontece alguma coisa com ela, o Adão Negro pode ficar muito balançado. Adriana Thomas era cidadã de Kahndaq e combatia o regime corrupto do país. Quando Adão Negro assume o controle do país, ela acaba se tornando amiga e depois esposa dele. A ligação dos dois é tão forte que o Adão Negro concedeu parte de seus poderes para que ela pudesse ajudá-lo na criação de uma nova ordem mundial. A morte dela, que já rolou em algumas histórias, mostra como isso afeta o Adão Negro, que acaba ficando mais inconsequente em busca de vingança. E depois de ver os seus poderes e fraquezas, também é legal ver contra quem então que o Adão Negro lutou. A lista é bastante extensa, mas dá para mencionar alguns. Primeiro, claro, o Shazam. Os dois já tiveram vários duelos nos quadrinhos. Outro que o Adão Negro peitou bastante é o Gavião Negro. Teve também o líder do culto Cobra e rolou treta até com os 4 Cavaleiros de Apocalipse. E para finalizar também, claro, o Superman. E assim, também vamos falar então dos principais feitos que o Adão Negro já fez. Primeiro, começar com o Fatality que ele deu na Titã Terra durante a história da Terceira Guerra Mundial. Ela tentou parar o vilão, mas ele respondeu com esse socão que atravessou a coitada. No arco Vilania Eterna, o Shazam virou Lanterna Amarelo, portanto, um membro da tropa do Sinestro. Em um curta-metragem animado, o Adão Negro lutou em igualdade com o Superman, e que luta que foi! O Super tenta defender o Billy Batson do Adão Negro. Outro feito foi derrotar o Ultraman, o Superman do mal da Terra 3, numa luta épica. E um feito mais recente na saga Deceased foi de ter virado um dos principais vilões. Ele pode ter virado zumbi, mas continuou mandando em outros vilões e heróis. E agora nos cinemas, o Adão Negro vai ganhar o seu próprio filme aí, estrelado pelo The Rock. Sabemos que o filme vai ter 2 linhas do tempo. A do passado, que irá contar a sua origem de escravo em Kahndaq. E para essa história de origem em Kahndaq, eu acho que eles vão se basear totalmente naquela origem dos Novos 52 que a gente falou. Eles irão pegar um ditador que invadiu o país, escravizou seu povo e que ele perdeu a sua família inteira. Eventualmente, ele ganhou seus poderes do mago Shazam e salvou Kahndaq. Aí vai ter uma suposição nossa que aí ele vai de alguma forma acabar sendo aprisionado. A gente não sabe exatamente como que isso vai acontecer com o Adão Negro. Talvez pelo próprio mago Shazam, que se arrependeu de ter dado os poderes lá pro Adão Negro e viu que ele estava começando, né, a ficar cada vez mais agressivo. Certamente ele vai voltar nos dias atuais, onde terá esse conflito com a Sociedade da Justiça. E é importante destacar aqui a presença do Gavião Negro. Afinal, o Carter Hall, que é o Gavião Negro, ele é uma reencarnação do faraó Khufu, o mesmo faraó que o Teth Adam serviu na pós-crise. Então talvez eles criem algum tipo de atrito entre os dois. Outra presença também importante é o Esmaga-Átomo. Ele é um grande aliado do Adão Negro nas HQs e que teve participação importante na saga Reino Sombrio. E é por isso então que a gente aqui na Batcaverna acha que essa linha temporal aí no presente vai se basear nessa saga aí do Reino Sombrio. A gente pegou essas evidências aí, então é muito mais suposição nossa, mas a gente acha que a gente tá certo. Mas galera, essa então foi a origem completinha do Adão Negro, junto com mais informações dele sobre ele no filme e também os poderes, sobre com quem, né, ele já lutou, os grandes feitos dele. E se você é fã do personagem, né, coloca aqui nos comentários quais as principais sagas, se você já leu nessas histórias do Adão Negro, deixa tudo aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o filme do Adão Negro. O pessoal que nos apoia no Padrim e também no clube de canais no YouTube. Valeu mesmo, gente, até a próxima. Tchau, tchau.